Fala aí, galera. Tudo bem? Beleza com vocês? Bom, essa semana nós vamos continuar, a nossa aula sobre fisiologia do sistema cardiovascular. E hoje, mais especificamente, nós vamos abordar sobre as características deste músculo cardíaco. Lembrando que o músculo cardíaco é um músculo estriado cardíaco involuntário. Quem vai controlá-lo, no caso, são dois sistemas autonômicos, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então vamos ver algumas características para nós compreender a sua funcionalidade. Então, basicamente, o músculo cardíaco ele vai funcionar como o nosso músculo estriado esquelético, ok? Aqui no caso, ele é uma célula uninucleada e, logicamente, suas fibras musculares, actina e miosina, são dispostas naquelas unidades, que nós chamamos de sarcômeros. Então, quer dizer que o músculo estriado cardíaco basicamente é a mesma coisa que o músculo estriado esquelético, como a gente já tinha mencionado. Tem contração involuntária e atua, olha só, como que nós chamamos de sincício. O que que seria esse sincício? Seria uma malha, no caso, uma célula se despolariza e essa despolarização ela vai sendo passada para as outras células, No caso, isso é o que funciona como esse sincício. E no caso, isso é favorecido, no caso, por essas junções intercalares, que são essas junções comunicantes, que a gente está vendo aqui. Eu vou mostrar isso numa outra imagem para vocês, mas é a partir dessas junções comunicantes que vai ocorrer a transmissão dessa informação, no caso. E lembrando que entre átrio e ventrículo nós temos uma barreira fibrosa, um esqueleto fibroso onde estão inseridas as nossas válvulas cardíacas, E essa barreira fibrosa ela vai servir para frear, para retardar o impulso elétrico das nossas células marcapassos. Toda contração muscular ela precisa de íons cálcio, mesma história aqui também, e igual eu tinha falado para vocês, sistema de funcionamento desse músculo cardíaco é semelhante ou é basicamente igual ao nosso músculo esquelético, ok? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Então, aqui só para nós compreendermos, a organização dessas fibras musculares, lembra que eu falei que elas estão dispostas no que nós chamamos de sarcômero, O que é um sarcômero? Essa unidade funcional da nossa fibra muscular estriada cardíaca e estriada esquelética, Onde nós temos os filamentos grossos, chamados de miosina, e onde nós temos os filamentos finos, chamados de actina, e nessa actina nós temos duas proteínas, a troponina e a tropomiosina, que basicamente é a mesma história quando a gente fala de musculatura esquelética, no caso. Então, essas cabecinhas aqui, ó, da nossa miosina, elas vão se ligar em uma estrutura específica lá da nossa actina, que é a troponina. Ela se liga, promove a contração e todo esse sarcômero, que a gente está falando aqui, ele vai ser puxado, no caso. Ele vai ser encurtado. Então, para ocorrer a contração muscular, precisa das cabeças de miosina se ligando na actina e promovendo o encurtamento dessas fibras musculares, tá? Igual a gente está vendo nessa direção das setinhas que eu tentei desenhar aqui para vocês, ok? Então, para que isso aconteça, eu preciso de um potencial de ação e preciso da liberação de cálcio, que é o cálcio que vai apresentar esse sítio de ligação chamada de troponina. Lembra que as cabeças de miosina, elas se ligam nessa troponina. E essa troponina só é apresentada para essas cabeças de miosina a partir do momento que eu tenho a liberação de cálcio, ok? Todo esse conjunto muscular ou toda essa organização muscular, ela é envolvida pelo nosso sarcolema, certo? Quando chega um potencial de ação, uma despolarização, ocorre liberação do cálcio, esse cálcio ele desce por esse sistema tubular, esses
túbulos de chamado, e olha só, esse cálcio ele vai vir para dentro dessa organização. Então, aqui nós temos a miosina, né, que é o filamento grosso, cabeça da miosina aqui, ó, como a gente já tinha conversado anteriormente, e a actina está aqui, ó, esse filamentozinho mais fino. Então, só para a gente entender, né, como que é essa disposição, de onde está vindo esse cálcio, para onde que ele está indo. Então, aqui, como a gente já tinha falado, né, a nossa unidade muscular, ou a nossa fibra muscular, ela é circundada pelo sarcolema, ok? Nós temos essas junções comunicantes que permite a passagem de íons. Quando eu estou falando de potencial de ação, ou quando eu estou falando nessa transmissão de informação, esses íons, no caso, são os íons sódio, que vão causar a despolarização na próxima célula muscular, causando, portanto, a sua contração. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem que eu vejo essas junções comunicantes e por onde que esses íons sódio, no caso, eles vão passar, não é isso? Nós temos células marcapassos. Quem são essas células marcapassos? São os nossos, olha aqui embaixo, são os nossos nodos, chamado de nodo sinoatrial ou sinusal, e um nodo chamado de nodo atrioventricular. Eles são as nossas células marca-passo. São eles que vão determinar ritmo de contração. Então, minha frequência cardíaca está em 80, 100, 110, 120 batimentos por minuto. Quem determina isso são essas células chamadas de células marca-passos, ok? E temos células também chamadas de células de condução. Quem são as nossas células de condução? Essas aqui, ó, células nodais ou ramos nodais, né? As células de Purkinje e essas células de transição que a gente vai falar que são os feixes de His daqui a pouquinho, ok? Então, nós temos essas células marcapassos e essas células de condução. E aqui, ó, quem são essas células de Purkinje, né? Que nada mais é do que uma célula de condução, como a gente já tinha falado. Tá aqui, ó, são células especializadas na condução. Eu tenho também o feixe de His e tenho essas células de Purkinje, que nada mais é do que ramos especializados para a condução desse potencial de ação, desse potencial elétrico. Então, esse desenho aqui, né, ele está mostrando para a gente essas junções comunicantes. Está aqui, ó. Elas estão localizadas lá naqueles discos intercalares, né? Olha só o que a gente está vendo aqui, um disco intercalar, aqui esse disco intercalar aberto, e aqui nós temos essa junção comunicante por onde vai ocorrer a passagem, né, dos íons sódios. Então, quer dizer que uma célula muscular recebeu o potencial de ação, esses sódios eles atravessam diretamente para outra célula muscular. E aí, portanto, ocorre a contração muscular de uma forma organizada, naquela forma de cincício que a gente já conversou. E aqui a gente consegue visualizar, né, aqueles nodos, né, o nosso nodo sinusal ou nodo sinoatrial e o nosso nodo atrioventricular. Anatomicamente, onde que eles estão localizados? Nosso nodo sinusal, ele está localizado aqui no nosso átrio direito, né? E o nosso nodo atrioventricular, ele está localizado entre átrios e ventrículos, né? O próprio nome dele já diz o que está acontecendo. E é importante a gente entender também, olha só, que em todo o átrio direito, e aqui não está para entender por causa dessa imagem, né? Mas o átrio esquerdo, eu tenho esses ramos internodais, né? Que estão levando o potencial de ação do nosso nodo sinusal para o nosso nodo atrioventricular. Não é isso? Esse nodo atrioventricular, potencial de ação chegou aqui, só que esse nodo atrioventricular, ele está inserido em um esqueleto fibroso. Lembra que a gente tinha conversado lá atrás? Que as nossas válvulas estão inseridas em um esqueletinho fibroso, né? E esse esqueleto fibroso tem como finalidade a retardar, né, no caso, o potencial de ação. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Olha só, o nosso potencial de ação foi gerado aqui no nosso nodo sinusal,
caminhou pelos nossos ramos internodais, então promoveu contração dos átrios, e agora ele chegou no nosso nodo atrioventricular. Eu preciso que esse impulso, que esse potencial de ação seja um pouco freado. Para quê? Para dar tempo dos átrios relaxarem e aí sim ocorrer a contração muscular dos nossos ventrículos, né? Então, olha só, chegou o potencial de ação no nosso nodo chamado de nodo atrioventricular e ele é segurado um pouquinho. Depois ele vai caminhar por esse sistema de condução, ó, que a gente está vendo aqui. Opa, foi muito por esse sistema de condução que agora nós vamos chamar de, olha só, isso daqui é o nosso feixe de His e isso daqui são as nossas fibras de Purkinje. Olha só, vamos entender o trajeto que elas estão tendo, né? Então, quer dizer que o meu impulso chegou aqui no nosso nodo atrioventricular, desceu por esses feixes de His, que eles estão localizados, ó, nessa região chamada de septo interventricular. Então, aqui eu tenho feixe de His, aqui eu tenho as fibras de Purkinje, que aí elas vão ter esse trajeto de descer pelo septo interventricular e subir, ó, pela parede do ventrículo. Então, quer dizer que esse é o caminho do meu potencial de ação? Exato. Então, quer dizer que o meu potencial de ação, ele vem lá do nosso nodo sinusal, caminha pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo, né, por esses ramos internodais, chega aqui no nosso nodo atrioventricular. Nosso nodo atrioventricular segura um pouquinho o potencial de ação, e agora esse potencial de ação ele vai caminhar por onde? Pelo septo interventricular, e depois ele vai subir pela parede dos ventrículos, né? Subiu pela parede dos ventrículos, e aí depois ele vai despolarizar a base dos ventrículos, ok? Então, esse é o trajeto do nosso potencial de ação. É importante a gente compreender isso, que tem como nós mensurarmos clinicamente este potencial de ação, né? Através do eletrocardiograma, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. E aqui nesse desenho, né, galera, olha só o que a gente consegue ver. Então, nós fizemos uma secção transversal aqui no coração, então nós separamos átrio de ventrículo, né, ó. Então, aqui eu fiz uma secção transversal separando o átrio dos ventrículos, igual a gente está conseguindo ver nesse desenho aqui. E o que a gente consegue ver, olha só, é o nosso esqueleto fibroso que está segurando todas as nossas válvulas cardíacas, né? Olha só. Então, quer dizer que essas válvulas cardíacas estão presas, né? Estão inseridas nesse esqueleto fibroso. Então, aqui, ó, nossas válvulas atrioventriculares, no caso, essa é a nossa bicúspide, né? E aqui nossa válvula atrioventricular, que no caso é a nossa tricúspide, ó, uma, duas, três cúspides, né? Aqui nesse outro caso, uma e duas cúspides, né? A gente lembra que a válvula atrioventricular tricúspide, ela está localizada do lado direito do coração, né? Entre átrio e ventrículo direito. E a válvula bicúspide ou mitral é localizada do lado esquerdo. E aqui nós temos as nossas semilunares, né? Olha só, semilunar aórtica, que eu estou circulando agora, e a nossa semilunar pulmonar. Então, a artéria aórtica, a semilunar aórtica, a válvula aórtica, né, e a válvula semilunar. É legalzinho a gente ver esse desenho também, que olha só, quando os nossos ventrículos estão contraídos, o que aconteceu com as suas válvulas atrioventriculares? Elas estão fechadas. E as nossas válvulas semilunares, elas estão abertas. Então, isso ocorre no momento de contração dos nossos ventrículos, ok? E só relembrando também, é nesse esqueleto fibroso que nós temos localizado aquele nosso nodo chamado de nodo atrioventricular. É nesse local que vai ocorrer um certo retardamento,
o nosso impulso nervoso que veio lá do nosso nódo sinusal, ele vai ser freado, né? Então, ele freia para passar para o outro sistema de condução, que são os feixes de His e as fibras de Purkinje, certo? Então, esse desenho a gente consegue já visualizar essas estruturas. E aqui continuamos, né, com aquela nossa secção transversal, só que olha o que aconteceu. Agora, nossas válvulas atrioventriculares, elas estão abertas, né? No caso, ó, essa que eu estou circundando é aquela bicuspidal, e aqui a nossa tricúspide, não é isso? Elas estão abertas e as nossas válvulas semilunares, elas estão fechadas, né? Significa que está acontecendo o que com os nossos ventrículos? Eles estão relaxados. Para quê? Eles estão relaxados, essas válvulas atrioventriculares precisam ser abertas para o sangue que está contido lá nos átrios chegarem ou descerem para os nossos ventrículos, não é isso? Então, isso ocorre no momento que o ventrículo ele está relaxado. Então, quer dizer que quando o coração ele está em sístole, é o momento que as minhas válvulas atrioventriculares, elas estão fechadas, né? E as minhas válvulas semilunares, elas estão abertas. Quando nós falamos de diástole, significa que as válvulas atrioventriculares estão abertas e as nossas semilunares, elas estão fechadas. Então, quando nós falamos de sístole, nós estamos falando de contração dos nossos ventrículos. E quando nós falamos de diástole, nós estamos falando do relaxamento desses ventrículos também, ok? Então, sístole e diástole, agora nós já compreendemos o que significa. Então, aqui, pessoal, de toda aquela volemia que nós temos, né, de todo o fluxo sanguíneo, de todo o sangue que é bombeado pelo coração, olha só, aqui, o que eu quero mostrar para vocês? A porcentagem de sangue que vai para os nossos diferentes órgãos, né? Olha só, então, de todo o sangue que é bombeado para os tecidos, eu preciso de sangue irrigando o próprio coração, né? Então, de 5 a 10% de todo o sangue que é bombeado pelo coração, esse sangue vai para o próprio coração, a partir das nossas artérias coronárias, né? Essas artérias coronárias, elas têm início lá na aorta ascendente. Se eu não falei, eu falo isso em um outro momento, ok? Então, olha, ossos e músculos recebem em torno de 50%, ou metade de todo o sangue que é bombeado pelo coração vai para esses tecidos, né? Quando nós falamos de pele, por exemplo, de 4 a 8% e assim por diante. Tudo depende também, logicamente, do tamanho deste órgão e do grau de vascularização que ele tem. E agora nós vamos falar rapidamente dos nossos vasos sanguíneos, né? Quais são as funções deles, que algumas coisas nós já adiantamos, nós já falamos para vocês aqui na nossa aula da semana passada, né? Mas vamos ver algumas outras particularidades e aí a gente já encerra a nossa aula. Então, de classificação funcional dos nossos vasos sanguíneos, né? Nós temos aqui, ó, que a gente consegue visualizar artérias elásticas, artérias musculares e os nossos vasos de resistência. Vamos entender o que é isso para não criar confusão na nossa cabeça. Então, quando a gente está falando de artérias elásticas, nós estamos falando naquelas artérias que têm capacidade de se distender mediante um grande fluxo de sangue. Essas artérias, no caso, são as duas artérias que estão saindo da base do coração, né? Olha só, a nossa aorta e nosso tronco pulmonar e as artérias pulmonares, né? No caso, o tronco pulmonar. Lembra que assim que o átrio, ou melhor, assim que os ventrículos contraem, um grande volume de sangue vai ser ejetado por essas duas artérias, não é isso? Então, como elas são ejetadas nessas artérias, elas têm que se distender, ok? A hora que elas se distendem, depois elas retornam ao seu estado natural, não é isso? Então, são as duas artérias elásticas.
Quando a gente fala de artérias musculares, nós estamos falando nas principais artérias, né? No caso, a artéria poplítea, lá no membro pélvico, artéria radial, braquial e radial, no membro torácico e cerebral, não é isso? Que são ricas em musculatura lisa. E evita isso daqui, ó, que ocorra um colapso em ângulo reto. Ângulo reto, então vamos pensar assim, ó, tem a artéria e aí ela sobe, né? Então quer dizer que isso daqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Evitar esse colapso, ou seja, evitar com que o sangue volte ou não consiga ir para o seu local adequado. E os vasos de resistência, né, como a gente está falando, são as artérias de menor calibre, que são as artérias periféricas, né, que elas vão regular o fluxo sanguíneo para todos os nossos tecidos. Então pronto, a gente já conseguiu entender como que nós vamos classificar funcionalmente esses vasos. Tem mais que a gente vai continuar vendo. Ainda nessa classificação funcional, né, igual a gente estava falando, os vasos de trocas, igual a gente já sabe, são os nossos capilares sanguíneos, onde ocorre trocas entre o meio intra e o extravascular. Eu só tenho uma camada de células, que é o nosso endotélio. As anastomoses entre artérias e veias, que é a anastomose? A comunicação, né? No caso, a união entre uma artéria e uma veia, né? Por isso que é chamada de anastomose arteriovenosa. Elas ocorrem sem passar por essa rede de trocas que são os nossos capilares. Já já eu mostro um desenho para vocês, a gente entende isso daí. Isso está relacionado com regulação térmica. E quando nós falamos de capacitância, acho que vocês lembram isso da nossa última aula, nós estamos falando do sistema de coleta, que são as nossas veias, né? Olha só, 2/3 de todo o nosso sangue circulante está contido dentro desses vasos sanguíneos, né? Dentro dessas veias que tem essa parede extremamente fina e delgada. Então, é o que nós chamamos de vaso de capacitância. E aqui a gente consegue visualizar aquelas anastomoses, né? Arteriovenosas. Então, olha só. Aqui nós temos um sistema arterial, no caso uma artéria, e aqui um sistema venoso, né? A setinha está mostrando a direção do fluxo sanguíneo, não é isso? Então, quer dizer que toda essa trama aqui são os nossos capilares sanguíneos. É nessa região que ocorre trocas entre o meio intra e o meio extravascular, não é isso? Como a gente já tinha conversado nos slides anteriores. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Comecem a observar aqui que nós temos esse vaso sanguíneo principal que está comunicando diretamente rede arterial da rede venosa. E isso é o que nós chamamos de anastomose arteriovenosa. E entre essas anastomoses, ou nessas anastomoses, o que nós temos também? Ó? Esses músculos esfíncteros, ou seja, esses esfíncteres pré-capilares. Vamos imaginar da seguinte maneira, ó, todos esses esfíncteres, se eles se contraírem, concorda que eu vou obstruir a passagem de fluxo sanguíneo por esses vasos sanguíneos? Então, quer dizer que se eu tenho constrição desses esfíncteres pré-capilares, o sangue desta anastomose não vai para os meus capilares sanguíneos. E esse sangue vai ser levado diretamente para o leito venoso e vai ser drenado pelo leito venoso, não é isso? Isso ocorre em situações onde eu preciso ter um aumento da minha temperatura corpórea. Vamos pensar da seguinte maneira, é o sangue que deixa o meu corpo aquecido, não é isso? Minha temperatura corpórea é dada pelo meu fluxo sanguíneo. Agora, quando eu estou numa situação de extremo frio, as minhas extremidades elas ficam frias. Por quê? Porque esses capilares ou esses esfíncteres, eles vão contrair, evitando que o sangue vá para essa rede de capilares. Então, vamos imaginar que aqui é a minha mão, né? O local da minha mão. O sangue não vai para a periferia da minha mão. Quando eu falo periferia, eu falo pele, tecido subcutâneo, esses tecidos que fazem parte desta região. Consequentemente, o sangue ele já retorna diretamente para o meu leito venoso. Ou seja, isso auxiliou
na manutenção da nossa temperatura corpórea, né? Então, isso foi de extrema importância para manter a nossa temperatura corpórea. Agora, quando essa situação não acontece, então o sangue que está dentro desta artéria, ela vai para a rede de capilares e da rede de capilares vai ocorrer a perfusão tecidual, depois ele é recolhido e volta para o sistema venoso, ok? Então, isso é importante a gente saber, que participa da nossa homeostase também. Essa imagem aqui só mostrando a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, eu tenho um grande vaso sanguíneo arterial, né? No caso a nossa aorta, e aqui eu estou mostrando a nossa veia cava. Olha o que eu tenho aqui nessa região. Aquela trama de capilares sanguíneos, né? Onde vai ocorrer trocas entre o meio intra e o meio extravascular. Notem conforme os nossos vasos sanguíneos vão se multiplicando até chegar a milhões e milhões de capilares, olha o que acontece com a velocidade do fluxo sanguíneo. Ela chega quase que a zero. Então, quer dizer que nessa rede chamada de rede de capilares, a velocidade do fluxo sanguíneo ela é praticamente zero, o que favorece, ou isso é necessário, para que ocorra essas trocas entre o meio intra e o meio extravascular. Vamos fazer uma analogia simples? Imagine que você está no ponto de ônibus e está esperando o circular passar para pegar ele e ir para casa, não é isso? Se esse ônibus passasse com uma grande velocidade no ponto de ônibus, você não conseguiria entrar e as pessoas lá de dentro não conseguiriam sair, não era isso? Então, eu preciso que o ônibus pare, ou que a velocidade dele seja quase a zero, para que você consiga entrar e que a pessoa lá de dentro consiga sair. Então, essa mesma analogia nós podemos pensar aqui nessa rede de capilares. Eu preciso que a velocidade desse fluxo seja extremamente baixa, para o oxigênio, por exemplo, que está no sangue, passar para os tecidos, e o CO2 dos tecidos passar para o sangue, ok? Então, conforme eu vou multiplicando meus vasos sanguíneos, essa velocidade ela vai diminuindo. E aqui, só para nós relembrarmos, né, a maior parte da nossa volemia está contida na nossa rede venosa, não é isso? Por isso que esse desenho está mostrando o quê? Que a nossa veia ela é bem mais larga que a nossa artéria, porque o sistema venoso é aquele sistema com uma alta complacência. É um local de alta complacência, então é um local onde ocorre, abre aspas, um armazenamento deste sangue. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para abordar e para nós falarmos nesta nossa aula de hoje. Ok, galera? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.